Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Rogério Santos, sou professor de matemática e física. E nessa aula aqui vai ser uma aula de física, tá? Vou utilizar o material Aplixe, que é um material utilizado aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Nas escolas estaduais, sou professor do estado. E vou explicar para vocês a aula número 2, que trata da capacidade de geração de energia, que ela é referente ao segundo ano do ensino médio, beleza? Então acompanhe comigo aqui a leitura do material. Então a gente está vendo o material aí na tela e vamos para a leitura. Aqui, ó, trata-se da capacidade de geração de energia. Então primeiro a gente tem as usinas hidrelétricas. Só para lembrar, né, rapidamente aqui vocês, pessoal, a usina hidrelétrica é aquela usina que gera energia elétrica utilizando o potencial da água, tá? A água dos rios que são represados e aí essas águas elas são utilizadas para mover as turbinas dessa usina gerando energia elétrica. Tranquilo? Vamos lá, continuando aqui a leitura. Então, o que diz aqui? Ó? O Brasil é o terceiro país com maior potencial hídrico do mundo. As usinas hidrelétricas correspondem a mais de 60% de toda a energia elétrica gerada em território brasileiro. Então, as usinas hidrelétricas elas são muito importantes, né? Porque mais da metade da energia elétrica gerada no Brasil é através das usinas hidrelétricas. Então, a gente vê aí como que essa usina ela é importante. Aliás, como nós somos muito dependentes das hidrelétricas, é por isso que a gente vive aquele período de bandeira amarela, bandeira vermelha, né? Que tem aquela cobrança adicional aí na taxa que a gente paga de energia elétrica. Tranquilo? Então vamos lá, continuar para a leitura aqui. Vamos aqui para o material. Então, continuando, é o tipo de usina mais comum no país devido à sua abundância de rios com grande potencial hidráulico. Como eu falei, né? No Brasil tem muitos rios, então esse potencial é utilizado nas usinas hidrelétricas. A gente tem aqui uma lista com algumas usinas, tá? Então a gente tem a usina hidrelétrica de Itaipu, talvez seja a mais famosa, né? Que vocês já devem ter ouvido por aí. Ela gera 14.000 megawatts. Tem a usina hidrelétrica de Belo Monte, 11.233 megawatts. Tem a usina hidrelétrica de São Luís dos Tapajós, 8.381. E tem a usina hidrelétrica de Tucuruí. Né? Essas aqui são algumas das usinas. Tem bem mais, como a gente vai ver. Ó, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, considera-se usinas hidrelétricas aquelas instalações geradoras de energia capazes de produzir potências superiores a 1 megawatt. Então, para ser usina hidrelétrica, tem que ter a capacidade de gerar a quantidade de energia acima de 1 megawatt. Todas essas que a gente viu aí agora, elas estão bem acima disso, né? Estão bem acima disso. Então, vamos lá, continuando aqui. No Brasil, há um total de 217 usinas com tais especificações. Então, a gente tem 217 usinas hidrelétricas no Brasil que são assim consideradas, né, porque elas geram energia acima de 1 megawatt. Considera-se, no entanto, como centrais geradoras hidrelétricas, olha só, uma outra categoria aqui, ó, centrais geradoras hidrelétricas, as instalações cuja potência é menor do que 1 megawatt. Existem cerca de 698 instalações desse tipo em território nacional. Então, isso aqui é importante, ó. Tem duas categorias de usinas. As hidrelétricas, elas geram energia acima de 1 megawatt. E as centrais geradoras, são as centrais geradoras hidrelétricas que geram uma capacidade menor do que 1 megawatt, tá? Então guarda aí, tem esses dois tipos de usinas. Continuando aqui a leitura, a gente tem mais. Aí aqui tem uma imagem, né? Se não me engano, isso daqui deve ser a turbina de alguma usina, sei lá, talvez Itaipu, não está aqui identificado, né? Mas eu acredito que seja de alguma dessas usinas hidrelétricas grandes aí. Agora que vai falar das usinas termoelétricas, tá? Termoelétrica. Pessoal, o que a gente tem que lembrar quando fala de usina termoelétrica? Termoelétricas são aquelas usinas que utilizam o calor para gerar energia elétrica. A que nós vimos anteriormente são as hidrelétricas e as centrais geradoras hidrelétricas. Elas utilizam o potencial da água, tá? A energia hidráulica. Agora a gente está vendo as termoelétricas. Elas utilizam o calor. Então elas queimam algum tipo de combustível para poder gerar a energia elétrica. Bora, vamos continuar aqui. Leitura do material. O que mais a gente tem? São muito comuns no Brasil em razão do seu baixo custo, né? Pouco mais de 24% de toda a energia elétrica gerada no Brasil são originárias desse tipo de usina.
Até o ano de 2019, o Brasil conta com um número de 3.008 usinas termoelétricas, capazes de gerar cerca de 40 mil megawatts de potência. Então a gente tem esses números aí em relação às termoelétricas, né? Elas são, de acordo com o texto aqui, elas têm um baixo custo de instalação, mas elas vão queimar, né, algum tipo de combustível, então elas podem gerar aí para o meio ambiente um certo tipo de impacto. Não que as hidrelétricas não gerem, elas geram também, as hidrelétricas geram grandes impactos, né, porque quando vai represar um rio, desalojam-se animais, né, a vegetação também sofre bastante e até mesmo pessoas são desalojadas, vão precisar ser transferidas para outro local por causa da instalação de uma hidrelétrica. Então a hidrelétrica também tem o seu impacto ambiental, assim como a termoelétrica, queimando combustível fóssil, por exemplo, queimando carvão, né, por exemplo, queimando óleo diesel, por exemplo, e vai liberar gases aí na atmosfera. Então, continuando aqui a nossa leitura, a gente vai vir... Opa, não, então acabou aqui. Então, era isso aí que eu queria falar. Essa aqui é a aula 2, depois vai para a aula 3. Então, é isso que eu queria comentar com vocês nessa aula, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês, tá? E se vocês ainda não se inscreveram no canal, peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, compartilhem esse vídeo aí com os colegas de vocês para a gente conseguir ter um aprendizado mais efetivo, né? Vamos contribuir aí, passando esse conteúdo adiante para que outras pessoas tenham acesso a ele também. Valeu, forte abraço, até a próxima.